Olá a todos! Nessa aula vamos falar sobre aquele procedimento que costuma causar arrepios em muitos estudantes de qualquer fase da educação básica, o procedimento da divisão. Antes de começarmos a falar disso propriamente dito, vamos recordar alguns elementos desse procedimento. Então nós temos aqui um exemplo muito simples, 10 dividido por 3. Então o número que será dividido ele é chamado de dividendo. O número que divide, o número que causa a divisão, é chamado divisor. O procedimento da divisão ele tem ainda outros dois elementos muito clássicos, vamos dizer assim. O resto é o que sobra. Nós adoramos quando o resto é zero, mas nem sempre isso acontece. Então o que sobra da divisão é o resto. E temos ali o resultado da divisão, que é quociente. Isso aqui é um aspecto que todo mundo esquece. É muito comum alguém pedir para você encontrar o quociente da divisão, ou calcular o quociente. Então, quando se fala em quociente, você está falando unicamente da operação de divisão. Não tem outra operação que tem um quociente. Então, agora que nós recordamos esses elementos, vamos revisar a operação da divisão através de um exemplo simples. Vamos chamar esse exemplo de simples. 30 dividido por 5. É bom que você tenha em mente que sempre que você for fazer uma divisão, você vai analisar ali o divisor, no caso aqui é o 5. E você vai ter que ter a tabuada desse divisor. Então você vai ter que saber, ou saber de cabeça, ou ter em mãos, algum lugar que você possa consultar, seja da sua memória, seja de uma anotação, a tabuada do 5. Temos aqui à nossa direita uma tabuada do 5, o que nos permite fazer a divisão. Vejam vocês que eu estou ensinando aqui o procedimento, eu não estou ensinando atalhos. Para ser sincero, eu não encontro atalhos para divisão. Esse procedimento, por mais chato que ele seja, é um procedimento que tem que ser aprendido. Não tem jeito fácil de fazer, o único jeito fácil é aprender o procedimento. Então vamos lá. Eu tenho o número 30, que deverá ser dividido por 5. Mas para isso eu tenho que considerar os algarismos individualmente. Algarismo por algarismo. Então eu começo pensando aqui no número 3. O número 3, o algarismo 3, é menor que o algarismo 5. Então eu não consigo dividir o 3 por 5. Então eu vou juntar esse número 3 com o próximo algarismo. No caso aqui, o 0. Então quando eu uno o algarismo 3 e o algarismo 0, eu obtenho o número 30. O número 30, ele sim, é maior do que o 5. Portanto, eu posso dividir o 30 por 5. É nesse momento que eu recorro à minha tabuada. Eu vou procurar aqui na tabuada o número 30. Está aqui, achei o número 30. Número 30 encontrado. A partir da hora que eu encontro o número que eu estou procurando, o dividendo que eu estou procurando, eu guardo esse dividendo. Guardei ali, na forma de menos 30, está guardado. Mas eu tenho que me preocupar também com o número que me levou até esse 30. Quem me levou a esse 30 foi o número 6. Eu guardo também o número 6. Vejam vocês que eu encontrei o meu dividendo e eu encontrei o número que me leva até ele. Essa é a primeira etapa da minha conta. Nesse caso, eu vou fazer aqui a subtração simples, 30 menos 30, que é 0. Quero crer que você não teria problemas para fazer aí a subtração. Vejam vocês que eu cheguei em 0 e eu não tenho mais nenhum número aqui para trabalhar. Trabalhei o 3, trabalhei o 0, não tenho outro algarismo para trabalhar. Obtive aqui, portanto, o resto 0. Esse cálculo chegou ao seu final. Vamos refletir sempre sobre o que nós obtivemos. Se eu dividir 30 unidades de alguma coisa, vamos supor 30 balas, entre 5 crianças, cada uma vai ganhar 6 e não vai sobrar nenhuma balinha. É um jeito de você ver seu cálculo, tá? É um jeito de você observar se o seu resultado faz sentido. Vamos pensar agora num número um pouquinho maior, vai. Agora eu tenho 305 dividido por 5. Novamente, eu preciso de uma tabuada que equivala ao divisor. No caso aqui, a tabuada do 5.
Novamente, eu vou considerar algarismo por algarismo, um algarismo de cada vez, começando ali ó, com o número 3, o algarismo 3. O 3, ele é menor do que o 5, portanto, eu não conseguiria dividir este 3 por 5. Eu vou pensar, portanto, em unir o 3 ao próximo algarismo da sequência. Então, eu vou unir o 3 e o 0, formando, portanto, o 30. Um procedimento similar ao que vimos anteriormente. Eu venho aqui ó, na tabuada do 5, procuro aí o 30. Ó. Eu encontrei o 30. Se eu encontrei, guardei. Veja só, encontrei, guardei. Quem me levou até esse 30? O número 6. Encontrei, guardei. Depois de encontrar o dividendo que eu estava procurando, basta realizar a conta de subtração. 30 menos 3, aliás, 30 menos 30 é 0. Veja que eu não posso acabar o cálculo por aqui, porque eu ainda tenho esse algarismo 5 sobrando aí. Ele não pode ficar sobrando, tem que fazer alguma coisa com ele. Ele vai cair até a próxima etapa do meu cálculo. Então veja ó, que eu tinha um 0 ali. Esse 0, ele foi unido ao próximo algarismo da sequência. Então, onde eu tinha 0, agora eu tenho um novo número. Eu tenho o número 5. Vou procurar o 5 na tabuada do 5. Muito fácil, né? É o primeiro número da tabuada, a primeira linha da tabuada. Encontrei, guardei. Quem me levou até esse 5 que eu guardei? O número 1. Guardei também. A sequência é essa, tá? Encontrei, guardei. Depois que eu encontrei e guardei os números que eu queria, realizo novamente a subtração. 5 menos 5 quanto é? É 0. Por que eu entendo que meu cálculo acabou nesse caso aí? Eu não tenho mais nada para descer, tá vendo? Não tenho mais nada para descer. A partir da hora que eu não tenho mais nada para descer, meu cálculo acaba. Vamos interpretar aqui o que eu obtive. Vamos supor que aqui eu quero dividir R$305 entre 5 pessoas. Quanto é que cada um vai receber? R$61. Faz bastante sentido, não é? Para continuar entendendo como realizar esse procedimento da divisão, vamos pegar um exemplo um pouquinho maior agora. Agora nós temos o 305.147 dividido por 5. Então você já sabe, divisor é 5, eu preciso da tabuada do 5. Ah, professor, mas eu não decorei a tabuada ainda. Veja só, de tanto você usar essa tabuada, você acaba decorando. É uma dica para você conseguir lembrar disso no futuro, ok? Então vamos lá, novamente eu vou considerar algarismo por algarismo, um algarismo de cada vez. Começando evidentemente pelo número 3, que é menor do que o 5, como nós já bem sabemos. Então não vou pegar o 3, vou considerar o 3 e o 0. Se eu considero o 3 e o 0, portanto eu tenho o número 30, o qual eu procuro aqui na tabuada do 5, encontro lá pela metade dela, olha lá o 30. Ó. Encontrei, guardei. Já vimos isso anteriormente. Quem me levou até esse 30? Número 6. Encontrei, guardei. Após ter encontrado e guardado os números que são importantes para mim até aqui, realizo aquela continha de subtração. 30 menos 30, como nós já vimos anteriormente, é 0. Veja que agora eu tenho diversos números para cair, tá vendo? Vai cair um por vez, tá? Olha lá. Caiu o número 5. Então, onde eu tinha o 0, agora eu tenho 0,5. O 0, obviamente, é um número neutro, né? 0,5 é o mesmo que dizer que eu tenho 5. Quero que isso está claro para vocês também. Então, agora eu tenho um novo número. Eu tenho 5 dividido por 5, que eu vou procurar na minha tabuada. Esse aqui ficou fácil, né? Aparece logo na primeira linha. Encontrei, guardei. Quem me levou até esse 5? O número 1. Encontrei, guardei. Isso feito, 5 menos 5 é 0. Até aqui, ok. Vamos considerar agora o próximo número aqui da sequência. Então, o número 1, ele vai cair. Agora veja que eu tinha o 0, o 1 caiu e formou-se um novo número que eu preciso dividir. Então eu vou dividir 1
por 5, mas 1 é menor do que 5. Então veja que não adiantou nada, ó, cair para formar outro número. O que acontece quando cai um número e não serve para divisão? Eu costumo dizer, ó, caiu, não serviu, 0 subiu. Então esse aqui é o principal problema, eu diria o flagelo da divisão. Quando sobe esse bendito 0, pensa nisso, ó. Esse número da sequência, número 1, ele caiu para formar um novo número. Mas veja que anteriormente o 5 tinha caído, ó, formou um novo número, deu para fazer a divisão. Na sequência, quando chegou a vez do 1 cair, ele caiu, formou um novo número, mas não serviu para fazer a divisão. Ele continuou menor do que o seu divisor. O que eu digo? Ó? Caiu, não serviu, 0 subiu. O que fazer então, professor? Eu vou utilizar o próximo número da sequência. Então agora o número 4 vai cair também. Então onde eu tinha 14, onde eu tinha 1, agora eu tenho 14. 14 sim é um número maior do que 5. Nesse caso caiu e vai dar para fazer a divisão. Então eu vou procurar aqui na minha tabuada o número 14. Ó. Você dá uma olhada por aqui, ó, você vai descendo, você percebe que chegamos ao 15 e não encontramos o 14. O que fazer nesse caso então? Eu vou considerar pegar o número mais próximo de 14, porém menor do que o 14. No caso aí é o 10. Então, aí encontrei, guardei. Quem me levou até esse número 10 foi o número 2. Encontrei, guardei. Agora dá para eu fazer a conta, né? Olha aqui, ó, 14 menos 10 é 4. Observe que eu não posso terminar a conta ainda porque eu tenho o número 7. Eu tenho que fazer o com esse 7, ele não pode sobrar aí. Ele vai cair, né? Observa que onde eu tinha o número 4, depois que caiu o 7, ele se tornou o número 47, um número evidentemente maior do que o 5. Eu devo ir até minha tabuada e encontrar o 47. Fuçando aqui a tabuada, eu encontrei o 45, que é o número mais próximo de 47, porém menor do que ele, menor do que esse 47. Encontrei, guardei. Quem me levou até esse 45? O número 9. Encontrei, guardei. 47 menos 45 é 2. Observa que eu tenho que considerar que minha conta acabou agora. Por que eu considero que acabou agora? Eu não tenho mais nada para cair, tá vendo? Não tenho mais nada para cair. Se eu não tenho mais nada para descer ou para cair, como você gosta de falar, minha conta acabou. Ou seja, 305.147 dividido por 5 é 61.029, tendo como resto 2. Para aumentar a nossa aprendizagem, vamos aumentar nosso desafio. Agora eu tenho o número 521.450 dividido por 25. Um cálculo com 2 números na chave. Novamente, preciso ter em mãos uma tabuada que equivale ao meu divisor. No caso aqui, tabuada do 25. Por quê? Porque meu divisor é 25. O procedimento é idêntico. Eu vou considerar algarismo por algarismo individualmente. Então eu começo considerando número 5. Obviamente, eu não consigo dividir 5 por 25. Portanto, eu vou considerar o próximo algarismo. O número 52 formou-se usando aqui o algarismo 5 e o algarismo 2. Veja que 52, sim, é maior do que 25. Nesse caso, eu vou procurar o 52 na minha tabuada. Observa que eu não tenho 52, eu passo pelo 50, salto lá para o 75. O que eu vou fazer então? Como vimos anteriormente, eu vou considerar o número mais próximo de 52, porém tem que ser menor do que 52. No caso aqui, 50. Encontrei,
Guardei. Quem me levou até esse 50? O número 2. Encontrei. Guardei. Nesse momento, eu realizo a subtração. 52 menos 50, obtenho, portanto, o número 2. Então, vou continuar essa sequência utilizando os próximos números que aparecem, que compõem, os próximos algarismos que compõem o meu número. Qual o próximo número da sequência? Qual o próximo algarismo da sequência? É o número 1. O número 1 caiu. Então vejam que onde eu tinha 2, com essa queda, né? Vamos chamar assim, essa queda do número 1, eu tenho agora 21. Eu devo dividir 21 por 25. Porém, 21 é um número menor do que 25. Não adiantou nada cair esse número 1. Eu não consegui obter um número que eu possa dividir por 25. Teria que ser um número maior ou igual a 25. Eu não obtive um número menor. Ou seja, aquela situação, caiu, não serviu, 0 subiu. Guarda essa informação com vocês, tá? Caiu, não serviu, 0 subiu. O que fazer então? Vou utilizar o próximo algarismo da sequência. Então, quando o número 4 caiu, eu não tenho mais o número 21, agora eu tenho o número 214, um número maior do que 25. Vou procurar 214 na tabuada do 25. Veja que eu passo aqui pelo 200 e salto direto para o 225. Eu não tenho 214 nessa tabuada, mas você sabe o que fazer nesse caso. Você vai usar o número mais próximo do 214, porém menor do que este, ou seja, o 200. Encontrei? Guardei. Quem me levou até esse 200 que eu encontrei? O número 8. Encontrei? Guardei. Após ter encontrado e guardado, como você deve se recordar, eu faço o cálculo de subtração. 214 menos 200 é 14. Ainda tem números para cair, olha só. Quem cai agora? Número 5. Então agora eu não tenho mais o número 14. 14 era meu resto anteriormente. Quando o algarismo 5 caiu, eu obtive o número 145. Vou procurar aqui na minha tabuada do 5. Ó. Eu não tenho 145, porém eu tenho um número menor do que ele, próximo a ele, que é 125. Encontrei? Guardei. Quem me levou até o 125? O número 5. Encontrei? Guardei. Nesse ponto, eu realizo a subtração. 145 menos 25, eu obterei 20. Ainda tem número para cair, olha só. O 0 caiu. Então, onde anteriormente eu tinha 20, agora eu tenho 0. Eu devo procurar, portanto, onde eu tinha 20, né? Onde eu tinha 20, ao cair o 0, ficou 200. Então eu vou procurar 200 na minha tabuada. E encontro, com exatidão. Encontrei? Guardei. Quem me levou até esse 200? O 8. Encontrei? Guardei. Isso feito, faço a subtração. 200 menos 200 é 0. Tem mais alguma coisa para cair? Não tem. Se você chegar a essa conclusão, significa que o seu cálculo terminou. Ou seja, 521.450 dividido por 25 é 20.858. Como último exemplo, vamos fazer um cálculo pensando em dividir um número, né, por um divisor de 3 algarismos. Temos aí 260.390 dividido por 130. Que terror, né? Tudo parte de você ter à sua disposição uma tabuada, seja lá qual seja o seu divisor. Você precisa de uma tabuada. Ou você decora essa tabuada ou você tem a tabuada em mãos.
A minha recomendação sempre, quanto mais você usar as tabuadas, mais perto você ficará de decorar isso. Então o procedimento aqui é exatamente o mesmo. Você vai considerar cada um dos algarismos individualmente. Então você começa pensando no 2. 2, evidentemente, menor do que 130. Não dá para fazer essa divisão por enquanto. Aí você pega o 2, junta ele com 6. Você tem agora 26. Ainda é menor do que 130. Ainda é menor do que meu divisor. Não consigo fazer essa divisão. Aí eu considero os 3 primeiros algarismos, o 2, o 6 e o 0. Com isso eu tenho 260. Eu obtive sim um número maior do que meu divisor, um número maior do que 130. E sim, nesse caso eu consigo fazer a divisão, eu consigo começar a minha divisão. Então olha só, se você procurar com bastante calma aqui o número 260 na tabuada do 130, você encontra facilmente, ele está logo ali na segunda linha. Encontrei? Guardei. Quem me levou até esse 260? O número 2. Encontrei? Guardei. Não tem erro, pessoal. Depois de ter encontrado e guardado os números que eu estava procurando, como fizemos em todos os procedimentos anteriores, eu realizo a subtração. 260 menos 260 é 0. Até aqui não tem segredo. Vejam que tem outros números na sequência, outros algarismos na sequência que eu preciso resolvê-los. Eles não vão sobrar aí. Então, na sequência aí eu tenho o número 3. O 3 caiu. Observe que eu tinha 0, o 3 caiu, agora eu tenho 3. Mas observe que esse novo número que se formou é menor do que o meu divisor. 3 é menor do que 130, ou seja, caiu. Não serviu? 0 subiu. O que eu vou fazer nesse caso, professor? Eu vou continuar o procedimento, eu vou baixar, vou derrubar o próximo número da sequência. Agora o 9 caiu. Então observe que anteriormente eu tinha o número 3. O 9 caiu, agora eu tenho o número 39. Formou-se um novo número. Então vou tentar dividir o 39 por 130. É possível? Não. 39 é menor do que 130. Ou seja, novamente, caiu. Não serviu? O que acontece? 0 subiu. Guarda essa técnica de memorização. Caiu. Não serviu? 0 subiu. A única situação onde o 0 vai subir é quando forma-se um novo número, e mesmo assim, formando-se um novo número, a divisão não é possível. Aí você pensa comigo, ó, caiu, não serviu, 0 subiu. O que fazer, professor, nesse caso? Novamente, vamos usar todos os números que nós temos. O próximo número que cai é o 0. Veja que anteriormente eu tinha o número 39. Esse último 0 caiu, formou-se um novo número. O número 390. Veja, 390, sim, é um número maior do que o meu divisor. É um número maior do que 130. Portanto, essa divisão é possível. O que eu faço então? Vou lá na tabuada do 130, pacientemente procuro o 390. Encontrei. Encontrei, guardei. Quem me levou até o 390 foi o 3. Encontrei? Guardei. Agora que eu encontrei e guardei os números que eu precisava, basta fazer a subtração que me resta. 390 menos 390 é 0. Ou seja, observando aqui, ó, todos os algarismos foram utilizados, não sobrou nenhum algarismo para cair e eu cheguei no resultado 0. Meu cálculo acabou. Meu quociente, aliás, não cheguei no resultado 0, né? Cheguei no resto 0. Ou seja, meu quociente, meu resultado, portanto, dessa divisão é 203. Podemos dizer da seguinte maneira: 260.390 dividido por 130 é 203.
Da mesma maneira que muitos de vocês, eu considero esse procedimento chato e cansativo. É algo que nós temos que aprender. Procedimento não tem escapatória. Muitas vezes as pessoas apresentam saídas, técnicas, novos procedimentos para aprendizagem desse processo da divisão. Eu particularmente sugiro que, já que nós temos que aprender isso mesmo, a gente use a repetição nesse caso. É um caso assim específico, uma das poucas ocasiões que você vai me ver dizendo para você fazer repetição, mas é um caso necessário. Espero que essa aula tenha sido útil. Nos vemos em breve. Grande abraço.